Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Believecast, o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, que ela é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. E a cada podcast nós trazemos pessoas especiais para nós, que fazem parte da vivência da nossa ADCMI, e hoje não é diferente. Nós temos aqui hoje a alegria de receber o nosso querido pastor Cláudio, pastor Adai, que são os nossos líderes do Ministério Connect Kids da ADCMI. Sejam muito bem-vindos conosco aqui no Believecast. Obrigado, pastor Liel, que alegria poder estar aqui, participar desse momento, né? Agradecer você, o pastor Carlos, pastor presidente, é muito bom. Amém. Muito bom Alegria tê-los conosco. Para nós, para mim também, né? É uma alegria imensa estar aqui compartilhando da nossa vivência Kids. Quero agradecer o pastor Liel, o pastor Carlos Eduardo e todos aqueles que nos apoiam, né? Todas as tias, a liderança, pastor Hélio, pastora Lia, que ainda está acima de nós. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui hoje para bater aí um papo, conversar sobre esse ministério que é o alicerce da nossa igreja. Amém, que maravilha. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho aqui, né? A gente trabalhou no ano passado um pouquinho sobre a identidade dos nossos ministérios. Cada um dos ministérios que passaram aqui falaram um pouquinho, né? Nós temos hoje a identidade de Connect Kids do nosso ministério. Você consegue só expressar um pouquinho para o pessoal o que isso significa na prática? Consigo sim, só que eu quero mostrar. Opa, olha aí, tem imagens. Tem imagens. Isso é importante. Se não for para trazer nada na mão, é porque não é do Ministério Kids, né? Verdade, tem que ser lúdico. Nós escolhemos o tema Connect Kids pela própria palavra conexão. Né? As crianças, o tempo todo, elas estão conectadas a alguma coisa. Seja conectada com a família, conectada com a igreja, conectada na internet. Então, criança sempre está ali conectado. E nós escolhemos o tema Lego para nossa identidade, porque o Lego, ele é um brinquedo e as crianças gostam muito de brincar com Legos, né? É um brinquedo que estimula a imaginação, a criatividade, o raciocínio lógico. E olhando para o Lego, a gente vê que a peça sozinha, ela não tem funcionalidade. Né? Se você tiver só uma peça de Lego, você não consegue brincar. Mas quando uma peça se conecta na outra, é aí que flui a imaginação, é aí que flui o raciocínio lógico, o pensamento. E a criança na igreja é da mesma maneira. Se ela estiver sozinha, ela fica perdida. Então, a criança ela precisa se conectar aos líderes, se conectar aos amigos, se conectar no grupo. A família precisa estar também conectada no Ministério Kids e por isso que nós escolhemos a peça Lego. Na nossa identidade, cada letra do Kids tem uma cor e essa cor também tem o propósito, que é as cores do plano da salvação. E somos divididas por regionais, então cada regional ficou com uma cor. Regional 1 ficou a regional vermelha, regional 2 a branca, a 3 a amarela e a regional 4 ficou verde. E assim nós vamos trabalhando as cores, o plano da salvação, o imaginar, o brincar, trazendo a palavra de maneira lúdica, mas que a criança possa viver aquilo que ela está aprendendo. Legal, interessante porque a gente vê que a fase de iniciação da vida deles dentro da vida comunitária da fé, né, é uma conexão com Deus e uma conexão com o povo de Deus, né? Então é bem sugestivo e é intencional o nome do nosso ministério. Fica para você a dica aí, se você ainda não sabia o porquê Connect Kids. Connect Kids é por esse motivo, né? Conectando com Deus e conectando com a comunidade de fé. Como eu sempre gosto de fazer, eu sempre pergunto aqui um pouquinho a respeito da experiência de fé de cada uma das pessoas, né? Eu sempre digo aqui que às vezes a gente tem pessoas que conheceram a Cristo depois, né? Posteriormente, às vezes na fase adulta, enfim. E eu queria saber de vocês, como é que foi essa experiência? Nasceram num lar cristão? Não nasceram? Se nasceram, como é que foi a experiência de ter um encontro real com Jesus? Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente a respeito disso. Pastor Liel, eu tive a alegria, né, a satisfação de nascer num lar cristão. Já nasci no berço cristão, então as experiências que tive lá para cá são boas, né? Passei por todas as etapas dos ministérios da igreja, me lembro ainda de muitas coisas do ministério infantil, que ainda era os Cordeirinhos de Cristo, né? Foi o clássico, né? É o clássico Cordeirinho de Cristo, todas as igrejas. E eu lembro até hoje das professoras, irmã Regina, irmã Selma. São pessoas que marcaram a minha infância nesse ministério e trago até hoje grandes
exemplos e coisas que elas falaram que carrego para minha vida, né? Uhum. E também passei pelos ministérios de adolescente, jovem, né? E hoje estamos aqui já pastoreando, né, esse ministério junto com a Daiane. Então, para mim, essa foi a minha experiência. Tive um encontro com Deus ainda na minha adolescência, Uhum. né? Fui batizado com o Espírito Santo, tive aquele mover do Espírito, e ali foi as marcas que carrega até hoje, né, de Jesus Cristo na minha vida. Momento de se comprometer verdadeiramente e caminhar com Cristo. De receber e sentir e poder falar com propriedade o que é ter esse encontro e esse encher do Espírito Santo, né? Amém. Que legal. E, irmã Dai, como é que foi essa experiência de conversão? Olha, eu digo com toda certeza, o culto começa na nossa casa. Também tive o privilégio, a alegria de nascer em lar evangélico, em lar cristão. Minha mãe sempre contou o testemunho da cura que Deus fez na minha vida, ainda recém-nascida. Uhum. Então, aquilo alimentava a minha fé todos os dias e alimenta até hoje. Meus pais sempre foram incentivadores, então sempre traziam bíblias para nós. Sempre que saía uma bíblia ilustrada nova, nós já tínhamos na casa. Naquela época eram os discos da Vaninha, da Daniele. Então eu tinha ali a coleção completa e sempre gostava de cantar e ensaiava em casa, cantava na igreja. Se o pastor não me desse a oportunidade, eu ainda chorava. De tanto que gostava. De tanto que gostava. E a minha mãe já era líder do Ministério com Crianças. Então, assim, quando eu me dei por gente ali dos 4 anos para frente, né? Que nós conseguimos recatar na nossa memória, o resto é só o que o pessoal conta para nós. Mas dos 4 anos para frente, eu consigo me lembrar, minha mãe já era líder do Ministério com Crianças. E naquela época, o Ministério com Crianças tinha pouco recurso, mas era muito eficiente. Muito eficiente. As líderes eram a minha mãe, a irmã Nena, a irmã Neuza, que ainda congregam na DCMI do Jardim das Graças, e a irmã Beatriz, que já descansa no Senhor. Então, quando dava, fazia a IBF na igreja, quando não dava, fazia na casa delas, a IBF. E minha mãe falava assim, chega lá, você não responde nada, porque você já sabe as respostas. Deixa as outras ganhar o prêmio. Então, minha mãe tinha 2 prêmios, o que ela dava para as outras crianças e o que ela dava para mim em casa, por eu não ter respondido. Deixar os outros participar. Deixar os outros participar. E foi, assim, marcante, porque hoje, quando eu ministro para as crianças, quando eu conto a história para as crianças, é como se eu estivesse revivendo aquele tempo. A irmã Rosane Cael, que congrega conosco na sede, na época ela já era líder das crianças da sede. E até hoje ela está na nossa equipe do Ministério com Criança, e quando ela conta a história, com aquele mesmo visual que era feito à mão. Hoje nós imprimimos, nós compramos, tem EVA, mas naquela época não. Os visuais era diferente, era feito à mão. Então, a líder tinha que ter a cartolina ou papel bobina, papel tigre, para quem é mais antigo vai saber do que eu estou falando. E até hoje a irmã Rosane guardou aquilo e ela leva para as nossas crianças, e as nossas crianças ficam assim, ó, babando, porque é muito lindo. E quando eu estou na salinha com ela, ou quando eu estou ministrando, eu lembro lá de quando eu era criança, que participava na igreja. Então, boa recordação daquele uma recordação e momentos assim incrível que a gente passa com Deus, porque eu nunca tive vontade de sair dos caminhos do Senhor, nunca tive. E eu não sei dizer assim qual que foi o meu encontro real com Deus, porque desde muito cedo eu sempre fui apegada em devocional, nas orações, nos momentos de fé. E quando o mundo falou assim para mim que os médicos neurodiagnosticaram que dificilmente eu iria chegar numa faculdade, e a minha mãe lutou e insistiu muito. E quando eu vejo hoje a minha formação, a minha liderança, é Deus. Então, Deus é o ar que eu respiro. E eu tenho essa certeza, essa convicção, que o meu chamado é no Ministério com Criança. Porque as crianças, elas sofrem um pouquinho. Quando elas têm mais dificuldade, ou na escrita, ou de socialização, ou às vezes são distraídas, as pessoas deixam um pouquinho
de lado ou não foca tanto na outra inteligência, na inteligência emocional, né? Uhum. Mas por isso que eu gosto de lidar com crianças com dificuldades e transformar aquela dificuldade em vitória. Uhum. Porque assim como eu saí vitoriosa, tenho certeza que mais crianças sairão. Uhum. Interessante ouvir isso, porque esses processos de superação, do processo de Deus na nossa vida, né, eles são formativos, né? Eles estão nos ensinando e nos preparando para que no futuro a gente possa atender às necessidades do reino. Então, assim, o que foi uma luta, uma provação num período da sua vida, se tornou uma ferramenta para que hoje você pudesse servir com alegria, e especialmente essas crianças que, como você disse, né, se elas não têm necessariamente o requisito, o checklist de competências que acha que tem que ter, né, inicialmente, ou que são as prioridades, ela é quase que descartada. Mas não, são perfis, né, são características, e a paciência e o carinho faz com que elas possam ser guiadas. Muito legal. Nós vamos desenvolver mais esse tema aqui, né, para entender um pouquinho mais essa dinâmica. E eu queria saber de vocês também, como é que foi o processo assim ministerial na vida de vocês, né? Se começou tudo com criança mesmo, né? Já estava na veia essa questão, ou se vocês passaram por outros ministérios, nas igrejas onde estiveram servindo, enfim, só para a gente conhecer um pouquinho dessa trajetória de vocês. Olha, diferente um pouco da Daiane, ela já gosta de falar bastante e estava sempre ali querendo oportunidade, né? Uhum. Eu, no meu tempo de infância, eu era o mais quietinho, era com medo que me chamasse. Você queria ter a oportunidade de se esconder. Isso, exatamente. Então, a Daiane sempre foi quem, né, que sempre fala, e eu era, desde a minha infância lá em Minas Gerais, as situações também eram diferentes, né? Eu sou natural de Minas e morava em fazenda, só tinha oportunidade de ir na cidade no domingo, que era na escola bíblica, e raramente à noite. Mas na escola bíblica a gente sempre estava na escola, na classe das crianças, né? E ali daquele jeito, aprendia, mas bem discreto. Não precisa me chamar para fazer participação na frente. Aprendo quieto. Eu aprendo quieto. Então a Daiane, ela tem mais esse jeito de estar pedindo oportunidade para falar, né? Mas aí a minha caminhada de fé é essa. Morei em São Paulo 8 anos, vim de Minas Gerais com aproximadamente 15 anos, né, de idade. Morei em São Paulo com meus irmãos. A vida não foi tão fácil, mas a gente venceu, porque não dá para ser tão fraco, né? Você tem que encarar. E meus irmãos cuidaram de mim, e depois de 8 anos morando lá, eu vim morar para cá. Né? Conheci a Daiane, nós nos casamos, né? Namoramos, nos casamos, e começamos a frequentar a igreja do Jardim das Graças. E passado-se um tempo, nós começamos a frequentar o Ministério Jovem, né? E também daqui a pouco eu já estava assumindo como líder dos jovens do Jardim das Graças. E ali foi uma benção, ali que eu desenvolvi meu ministério. O pastor Antônio de Paula me deu a oportunidade de primeiro estar na porta como porteiro, né? Aquilo ali para mim foi uma alegria poder estar ali. Depois me convidaram para poder cantar os hinos da harpa, né? Olha Nossa, só, aquilo ali para mim foi uma alegria, né? E comecei a desenvolver, cantando o hino da harpa, e aí daqui a pouco já me colocaram como líder, né, de jovem. Ali nós ficamos, foi acho que de 6 para 7 anos ali, liderando bastante tempo. Os jovens ali do Jardim das Graças. Né? Aí em 2016, eu fui convidado para assumir a Mocidade do Campo. Né? Então, na época, o nome era o Mar de GC. Né? Foi chamado para assumir a liderança. Ficamos, foi um trabalho muito bom. Uma experiência incrível, né? Um jovem animado, um trabalho abençoadíssimo por Deus. Deus nos honrou a liderança, foi fantástico. E a glória para Ele, né? Então, aí de lá para cá a gente saiu do Ministério de Jovem, depois de 2016, 2017, assumimos o Ministério de Ação Social. Também estou nesse, né? Dando a minha contribuição aqui na nossa DCMI, nesse Ministério de Ação Social. E nunca deixei de estar junto com o Ministério Infantil, porque até mesmo que a pastor Hélio e a Lia, né, são meus sogros, e a gente sempre teve junto, então a gente veio acompanhando, né, no trabalho, junto, vendo como que eles lidavam, a maneira que o pastor Hélio e a pastora Lia lida com esse ministério, com as crianças, é apaixonante, é fantástico com o que eles tratam. Com muito carinho, né? Faz com muito carinho, para beneficiar os pequenininhos, sabe? Essa primeira idade. Aí, consequentemente, a Daiane veio junto já com essa paixão também, com esse ministério, e nós estamos aqui agora para contribuir
né, aquilo que a gente pode, né, dando esse apoio, porque ela tem as formações necessárias. Mas não é só questão de informação, sabe? Eu acho que onde tem um coração aberto, onde tem um coração disposto para servir, ali Deus dá condições para a pessoa desenvolver, né, e fazer a obra, porque tem muita coisa para fazer na obra. E esse Ministério Infantil a gente vê também que tem muito pouca mão de obra. Então, quando a gente acha alguém disposto a ajudar, a gente já abraça, já chama, fala, pode vir. Vem que nós estamos precisando. Vem que nós estamos precisando. Então, estar nesse ministério é apaixonante. A primeira idade é fantástico de participar desse período, desse momento da vida deles, né? Que legal. Aí hoje estamos aqui, auxiliando o pastor na nossa sede, a DCMI, pastor Liliel, e trabalhando. Benção demais. Maravilha. E a nossa tia Dai, como é que foi o processo? Sempre foi nas crianças ou teve outras passagens em ministérios? Sempre fui nas crianças. Aí quando eu peguei a idade para ir para os adolescentes, nós mudamos de campo, né? Era o campo do Rio Branco do Sul e o campo de Curitiba. Aí quando nós migramos para o campo de Curitiba, eu fiquei um pouco perdida, assim, não me enquadrava nos adolescentes, porque, assim, apesar de ser comunicativa, falar, tal, eu era tímida, bastante tímida. E eu tenho dificuldade com lugar muito cheio, muito barulho, já me desconcentra e eu já fico fora da casinha, como dizem. Então, eu comecei a frequentar a igreja mesmo só com os meus pais, fiquei um bom tempo sem participar de ministério, nem ministério das crianças, nem dos adolescentes, eu ia para a igreja. Eu gostava muito de frequentar as irmãs, o ministério de mulheres. E todo mundo já achava estranho, porque eu era muito nova, como que a menina de 14 anos gosta de frequentar o ministério de mulheres. Eu sempre tive a tia França, a irmã Francinete, sempre foi a minha amiga, parceira, então eu ia para a igreja com ela, porque daí não tinha barulho, né? Era mais tranquilo. E sempre tinha um momento de oração, e eu gostava muito, ainda continuo gostando de oração. Aí eu conheci o Cláudio, né? Nós nos conhecíamos há bom tempo, né, amor? Desde criança, mas ele no estado de São Paulo, eu aqui. E um dia a tia França foi pregar, e eu fui lá para cantar, né? Aí, nessa pregação da tia França, nesse meu louvor... Surgiu. Ela cantou e me encantou. Olha só, gente. Então, vocês se conheceram anteriormente aqui mesmo, lá em São Paulo. Isso, lá em São Paulo. Que legal. Aí eu vim pra cá, nós já estávamos namorando. Ah, tá. Olha que legal. Meu irmão morava aqui antes, né? Depois ele retornou pra São Paulo. Mas ele morou pra cá e eu vim pra cá. E nessa visita que vocês se conheceram quando... Lá na igreja. Lá na igreja de São Paulo. É que daí ela já tava maior, né? Ela já tava moça e eu já tava mais um rapaz, a gente já tinha mais esses pensamentos de namoro, Entendi. né? Aí é isso, né? Que legal. Rolou e até hoje, graças a Deus, estamos juntos. Que benção. Já tem 2 moçonas, né? Isso, nós vamos para 20 anos de casado, né? Eu era tão atípica, assim, as situações, porque... Eu conheci o Cláudio com 15 anos. Com 16 eu noivei e com 17 eu casei. Então todo mundo fala assim, essa criança vai casar. E eu falo que foi, assim, a melhor decisão, porque graças a Deus deu tudo certo, fiz a minha vida cedo, fui mãe aos 20 anos, e eu quero chegar bem nessa parte, porque daí nós casamos em 2005 e voltamos para o campo que era do Rio Branco do Sul. E daí o Cláudio começou a se envolver ali na igreja e eu ficava ajudando ele, ajudando as crianças como auxiliar ou às vezes como regente. E daí nisso nasceu a Dani, a minha filha mais velha. Aí Daniele. Pronto. Aí que eu não queria sair do ministério com crianças, né? Aquela mãe nova, super protetora, não quer deixar o filho com ninguém. Então vamos trabalhar. Não era nem para ajudar o ministério, era supervisionar a filha. Era mais essa a ideia. E aí eu fui me apaixonando, porque eu já era professora. Já era professora, me formei cedo. Eu fiz o magistério e me formei bem cedo no magistério. Me formei com 17 anos. E já entrei na pedagogia direto, porque já era o que eu queria para minha vida. Então, eu auxilio na escola, onde eu trabalho, qual é nossa, desde os meus 15 anos. Quando eu entrei no curso de magistério com 14 anos, eu já era auxiliar da professora.
Então, eu passei por todos os estágios. Uhum. Eu fui auxiliar da professora, depois eu me tornei professora, aí eu fui auxiliar de administrativo, depois eu fui auxiliar da coordenação, para daí chegar hoje na coordenação pedagógica onde eu estou. Uhum. Então, passei ali por todos os processos. E na igreja, a mesma coisa. Uhum. Eu fui auxiliar do Ministério com Crianças, depois eu fui regente do Ministério com Criança, daí o pastor Vanderlei, que também é da nossa DCMI, na época ele era da DCMI do Jardim das Graças, ele me deu a oportunidade de ser líder do Ministério com Crianças do Jardim das Graças, e para nós foi um momento muito alegre, muito aprendizado, mas também muito difícil, porque eu estava junto com ele nos jovens, e ele tinha que estar junto comigo nas crianças. Uma parceria. Dois ministérios bem pesados ali na igreja e... Interessante que o pastor Vanderlei também, que me levou ao diaconato, né? Uhum. E ele que me colocou como líder de jovem. Ele Olha teve essa só. coragem Olha de só. fazer isso, né? Então, ele deu aquele Importante. empurrão O em pastor nós, Vanderlei né? tem, assim, a gente tem um carinho por ele, né? E ele marcou alguns momentos na nossa vida ministerial, né? Isso é importante a gente ressaltar e ter essa gratidão. Muito bom, muito bom. E dali por diante começou essa paixão. Aí, quando a Aninha nasceu, eu dei uma pausa no Ministério com Crianças, porque a Aninha é eu escrito, não adianta. Você quer saber como eu era quando criança? Só olha pra pra Aninha. Eu era daquele jeito. Uma versão atualizada. Né? Atualizada. Costumo dizer. Às vezes eu até brigo com a Aninha. Você tá escrevendo desse jeito? Daí eu lembro que eu escrevia também. Deu, calma. Acalma um pouquinho. Acalma, que você também era assim. Uhum. E daí nós passamos para a sede. O Cláudio ficou ali na uma GC, eu fiquei dando aquele apoio para ele. E na troca de pastor, o pastor Carlos convidou o pastor Hélio e a tia Lia, que são os meus pais, para assumir as crianças. Aí eles chegaram assim, você vai ajudar a gente ou não? Uhum. Aí eu falei assim, então vamos todo mundo junto. Bora. Vai a família. Vai. Falei, então vamos todo mundo junto. Uhum. Já que é para entrar, vamos entrar com tudo. Uhum. E graças a Deus, Deus tem renovado as nossas forças, nossas estratégias. E tem sido uma bênção. As líderes do nosso campo também ajuda bastante. É uma equipe unida. Aquilo que o Cláudio falou ali dos jovens, na época que nós assumimos, hoje eu vejo isso também no Ministério com Crianças. As tias do campo, graças a Deus, são unidas, né? Não tem aquela divergência, quem é melhor, quem é pior, não. É uma parceria Todas é mesmo, uma né? parceria. E eu tenho contado muito com elas, e graças a Deus elas têm nos ajudado, têm nos acolhido, Uhum. e tem sido bênção o nosso Ministério com Criança. Legal. E a Daniele também é bom ressaltar, né? Que ela também é envolvida, gosta, não é? Isso. Ela sabe lidar, às vezes ela não gosta muito, mas ela sabe lidar com as crianças. Tem o tato. Tem o tato, as crianças amam ela. Então, só que ela puxou um pouco a mim, sabe, coitada? Então... aí Quer saber fica um quando o pouco mais Cláudio era diferente, adolescente? né? Olha pra Olha pra Daniele. Você quer saber como o Cláudio era quando adolescente? Olha com a Daniele. Tem Quer um saber parecer como ali, a ó. tia Dai era quando criança? Cara, paninha. Olha pra Aninha. E a Dani, ela foi muita parceira minha. Quando nós começamos com a ideia, em 2019, de ministrar fora. Nem sei como surgiu. Nem vou falar pra você como surgiu, que eu não sei. Só surgiu. Só surgiu. Aí eu vou comprar ali uns bonecos para levar para a salinha das crianças. Aí compramos os bonecos pro culto, para a salinha das crianças. Daqui a pouco eu recebi um convite para ministrar fora ali, depois outro convite lá. E foi indo, e tá indo até hoje. E a Dani ia, vestia roupa igual eu, cantava e tal. Aí quando ela entrou ali na adolescência, ela falou assim, mãe, eu não quero mais fazer isso. Aí a gente deu total É da idade, liberdade, né? né? Da Não idade. quer, não vamos forçar. né? Mas quem sabe é um período, né? Que ela tá passando pelas transições. É que assim, ela descobriu um novo caminho, né? Ela gosta muito do Ministério de Libras, Verdade. né? verdade. Ela é dedicada a Libras, Ela ama o SIGA, né? Que é o SIGA, adolescente, Uhum, é os né? adolescentes. Ela gosta de Então, estar em todos os encontros, né? talvez o Ministério... Ela gosta, ela sabe lidar, mas talvez não é um ministério que ela seja apaixonada. Agora, vamos ver o que vai ser da Aninha, né? Uhum. Eu acho, assim, pelo andar da carruagem, que a Aninha segue no Ministério Infantil conosco. né? Ela tá Mas sempre aí, por ali, né? quem sabe é Deus mesmo. Né? Verdade. O futuro não pertence a nós. Que legal. Mas é até interessante, assim, destacar isso que vocês acabaram de dizer,
que pode ser que alguns líderes acabem deixando os filhos ou a família de fora do exercício do ministério. Eu acho que não tem ministério sem a família, independente de quem esteja ali na frente sendo a cara, né, que está exercendo o ministério, mas toda a família está envolvida. Mas assim, eu acho que é possível tirar uma lição interessante, porque vocês não estão dizendo, não, fica de longe, né? Deixa eu exercer o ministério aqui. Não, a igreja é uma comunidade, é uma família. Então assim, a gente acolhe, recebe as nossas crianças, ajuda até no processo de desenvolvimento ministerial delas. Porque, como disse a Aninha, né, pelo que eu observo como pastor, eu vejo ela sempre interagindo, envolvida, ela gosta de estar junto, ela gosta de participar, ela gosta de liderar, ela tem perfil de liderança, né? Então, assim, não é tirar eles de lado, é dizer, não, venha participando, eu vou, por assim dizer, mentorear você para que o que Deus tem na tua vida vá se desenvolver, né? Então, é uma lição para quem está aí nos assistindo, né, para entender que as crianças, os filhos, não tem que ser separados da vida do ministério, eles precisam ser trazidos, claro que com cuidado, né, para receber na instrução correta, isso é muito legal. E eu sei que tem gente aqui que vai nos acompanhar e são pessoas que, quem sabe, são pastores ou são líderes e que no lugar onde eles estão não existe um ministério infantil, né? Não tem um trabalho com crianças. Não temos como saber o porquê que não existe, mas fato que não existe. O que seria da parte de vocês assim, uma palavra no sentido, é possível, primeiramente, em qualquer contexto nós temos um ministério infantil, né? A igreja está ali, né? Existe um funcionamento, dá para ter um ministério infantil nessa igreja? No start nesse sentido? Olha, a gente sabe que algumas congregações, elas passam por algumas dificuldades, né? Uhum. Tem dificuldade na cultura do bairro ali, dificuldade financeira dos irmãos, mas é difícil uma igreja que não tem criança, né? Então, de certa forma, eu acredito ser possível, assim. Em qualquer contexto. Em qualquer contexto tem que ter esse apoio às menores idades, nas primeiras idades, né? Eu acho que tendo um coração aberto, um apoio do pastor local, dá para iniciar. Dá para iniciar. E eu acredito assim, igreja que não tem criança não cresce, tá? Fica aí a dica para os pastores. Se vocês não investirem nas crianças, vocês não vão crescer. Criança é crescimento. Através de uma criança, você ganha uma família inteira. Então, assim, hoje o contexto da sociedade, muitas crianças têm chegado na igreja com os avós. Né? Uma boa porcentagem, uma boa parte das crianças chegam na igreja com os avós. É os avós que estão trazendo a criançada. E então, por convite deles, né? Por convite das crianças, né? As crianças convidam e eles vêm. E os avós vêm. Os avós vêm e assim, consequentemente, vai vir na família inteira, né? E tem também o caso que os pais não são convertidos, ou, né, por um motivo ou outro, desviaram do caminho, e quem traz essa criança é os avós. E nós já vivemos essa realidade muito próxima da criança trazer o pai e a mãe para dentro da igreja. Através da criança, o pai e a mãe se converter. E acaba vindo a família toda junto, né? E criança atrai criança. Então, se eu tenho uma criança, estou numa igreja pequena, numa congregação, só tem 2 crianças, vamos supor. Eu começo a tratar bem aquelas 2 crianças, começo a ensinar bem, dou atenção, estou ali amando e servindo aquelas 2 crianças, elas vão contar para alguém. A família vai se encantar e vai contar para alguém. Daqui a pouco tá vindo um amiguinho. Então, daqui a pouco já são 4. Trato bem, ensino bem as 4, esses amiguinhos já vão contar para mais alguém, que vai falar para alguma outra família. Olha, eu tô indo naquela igreja porque eles acolhem muito bem as crianças. Daqui a pouco são 8. E assim vai crescendo. Nós estamos com um caso muito próximo agora. Eu tenho uma prima, ela mora em São Paulo, e ela precisou mudar de igreja, né? A criança dela tem ali algumas necessidades, né? Especiais, e ela não conseguia ficar na igreja, não conseguia assistir o culto, a igreja não estava conseguindo acolher. Ela trocou, né? Foi para uma outra denominação, e lá eles atendem o quê? Muito bem a criança. Você chega lá, você pensa que é uma escola, você nem tá vendo aquele ali como uma igreja. E ela consegue cultuar, e a criança dela consegue ficar lá na salinha, cultuar do jeito dele, tem um atendimento específico para ele, aprende, se desenvolve, e é claro que a família gostando vai permanecer lá. Importante também ressaltar no início da pergunta, pastor, é que algumas congregações não têm também espaço, né? E isso faz uma diferença enorme para você
poder lidar com as crianças. Porque as crianças, ela faz barulho mesmo. Uhum. Então, você ter ali um cuidado com as crianças muito próximo do templo, dentro do templo, acaba... O barulho pode... Né, o barulho atrapalhar ali o culto, né? Mas também acho que essa é um pouco dificultoso, né? Para ter um ministério infantil, começar... Essa questão do espaço acaba... Uhum. Tem uma estrutura mínima. Exatamente. Hoje, o que dificulta o trabalho com o Ministério com Criança em algumas congregações e em algumas igrejas é isso. Uhum. É a questão da estrutura e da mão de obra. Entendi. E aproveitando isso, assim, o que seria o necessário hoje? Vamos dizer assim, a pessoa está pensando, tá, a gente precisa iniciar. Tem 3, 4 crianças aqui, eu tenho até mais na nossa igreja, mas até agora não tem um ministério infantil. O que seria uma estrutura mínima para a gente conseguir iniciar um ministério infantil? Uma sala. Uma sala. Uma sala é a estrutura mínima. Uhum. Porque se você tem a sala, a criança, ela não se importa muito, assim, com o conforto. Então, se ela estiver sentada no chão e tiver algo que agrade ela... Já é o suficiente. Para ela, tá Uhum. tá tudo tranquilo. Uhum. Então, assim, talvez eu não tenha uma TV de LED na minha sala de aula, mas eu consigo fazer os desenhos pintados à mão, como antigamente... Para a criança também já é o suficiente. Hoje, as nossas tias contam com muitos recursos. Uhum. Contam com EVA, com a cartolina. A gente consegue pregar, ministrar na vida da criança até com um brinquedo. Uhum. Nós conseguimos ministrar. Então, o mínimo hoje é a questão do espaço. Uhum. E barulho as crianças vão fazer. Uhum. Barulho as crianças vão fazer mesmo. São crianças saudáveis, são crianças espertas, são crianças inteligentes, que têm energia para gastar. Então, eu lembro quando eu estava começando no ministério, uma vez o irmão chegou na salinha e falou para mim assim, vocês estão cantando muito alto. Eu fui até um pouquinho mal educado com o irmão, peço desculpa hoje publicamente. Eu falei assim, é só os irmãos da Aleluia e Glória a Deus que não escutam o barulho das crianças. Já o volume das crianças. Mas até peço desculpas, né? Deveria ter falado de uma forma mais... educada, uma forma mais branda, mas é isso. Uhum. A igreja, ela tem que amar e entender a criança, porque olhando assim para a minha época de criança, apesar de ter ali as líderes muito eficientes no que faziam com excelência, só que os irmãos não entendiam isso. Então, nós éramos da época que o porteiro olhava assim com a cara feia pra gente, ou pegava na nossa orelha, ou fazia assim pra mãe e pro pai, que era pra mostrar. Corre lá, porque tá dando trabalho. E a igreja inteira vendo ele apontando assim. Uhum. Então, era uma fase muito complicada. E muitos deles hoje não têm boas lembranças da igreja. Uhum. Muitos se desviaram na igreja. Eu ia na igreja e o irmão só brigava. Eu ia na igreja e não podia jogar bola. Eu ia na igreja e não podia assistir televisão. Hoje é diferente. Uhum. Hoje as nossas crianças brincam, se divertem, assistem programação na TV, mas programação que é própria para a idade dela, que vai trazer um conteúdo, que vai trazer uma mensagem bíblica. E quando eles chegarem na nossa idade, eles vão ter muita saudade da igreja. Uhum. Eles vão falar, aquela igreja me amava, aquela igreja cuidou de mim, vivemos bastante coisas legais na igreja. Tem boas memórias em relação Boas memórias. Só que é o seguinte, né, pastor? Nós que passamos por esse processo e sobrevivemos tudo isso, a gente tem uma casca um pouco mais grossa, né? Então, né, isso... Era um contexto, assim, que eu acho que cada tempo traz os seus próprios desafios, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também para tentar entender o que era e o que é a realidade do Ministério Infantil. Mas tornar esse ambiente da igreja um ambiente onde você consiga unir disciplina, né? Disciplina no sentido de se ter ordem, de se ter comportamento, enfim, mas também entender que nós estamos lidando com crianças, né? É uma mentalidade totalmente diferente. Então, no momento, enquanto elas estão intertidas ali, está sendo, né, passado alguma coisa para ela, algum conteúdo está sendo ensinado, você consegue, dependendo do professor, né, vocês que são profissionais na área, vocês conseguem reter a atenção. Mas depois daquele momento, é natural que, como teve tudo ali guardadinho, aquela energia, daqui a pouco vai ter que soltar, enfim. Então, tem todo um controle nesse sentido. Naquela época, eu acho que até por causa dos padrões sociais, né, de silêncio, de recato, enfim, né, aquele cuidado fazia com que não se entendesse de alguma forma que as crianças precisam ter um mínimo de espaço para poder se expressar nesse sentido. Mas só voltando aqui, então, se a gente pensa em um líder que está olhando para a sua igreja, sua congregação e pensando, puxa, a gente precisa iniciar um ministério infantil, então o mínimo necessário é uma sala.
e ter um professor, uma professora, alguém que vai liderar essas Que crianças. atenda, né? Uma Que atenda as sala e um crianças. professor, porque depois desse professor, ele vai convocando os auxiliares, esses auxiliares vão aprendendo, vão virando outro professor, e assim vai multiplicando. Até mesmo os pais das crianças, né? Os pais. Muitas Os vezes pais. os pais vai, as mães, né, que são mais ativas, né? As mães vão e E ajuda, né? Então isso tudo contribui para que avance mais, né? Muito bom, muito bom. E ter esse coração pastoral, né? Porque também a gente viu por muito tempo algumas pessoas pensando assim que a sala das crianças era o lugar onde os pais colocavam a criançada lá, deixa eu cultuar em paz aqui, né? Como se as crianças estivessem num momento de recreação. Eles estão cultuando a Deus, né? Cultuando Dentro do da jeito realidade deles, mas estão adorando a Deus ali. Então não é só um desafogo para os pais, é um momento de ensino E da falando palavra. nesse assunto, pastor, eu trouxe aqui também Legal. o livro. Ó, Pastoreando o Coração da Criança. Quando eu comprei esse livro, eu pensei assim, eu vou aprender tudo sobre como cuidar das crianças no ministério infantil. E ele não é um livro que te ensina a lidar na salinha, mas ele é um livro que te ensina a entender a criança. E ele trata tanto os pais das crianças, né, que as crianças precisam ser pastoreadas primeiro em casa, né, tanto quanto as líderes das crianças. Porque às vezes a líder fala A, o pai e a mãe fala B, e a criança fica Perdida, confusa, né? perdida. Então, assim, a partir do momento que um pai e uma mãe traz a criança até um ministério Kids, então ele já está ali no mesmo propósito, na mesma linha de pensamento. O meu filho precisa ouvir falar de Jesus, meu filho precisa de Deus. E por isso a importância da líder do ministério com criança, ou do líder, estar sempre em comunhão com os pais, sabendo qual é o propósito da família, e a família conhecendo qual é o propósito da igreja para que todos andem na mesma linha de pensamento. Quando acontece da criança vir na igreja e o pai e a mãe ainda não é convertido, você sabe o que faz, na maioria dos casos, o pai e a mãe se converter? A mudança de comportamento da criança. Olha aí. O testemunho da criança em O casa. testemunho da criança em casa é o que faz o pai e a mãe ali Se aproximar de Deus e retornar, ou até mesmo vir para converter. os caminhos do Senhor. Nós passamos por essa experiência ali na DCMI do Jardim das Graças. Eu tinha um aluninho e ele falava assim: professora, eu vou na sua igreja com a minha avó. Pode ir. Professora, eu vou na sua igreja com a minha avó. Eu falei, vai lá, eu vou estar esperando. E os pais deles eram muito católicos, bem católicos mesmo. E o pai desse menino até fazia show fora, tocando fora, né? Música sertaneja circular. E o menino começou a ir. E realmente gostou e participava dos cultos e participava do congresso Kids, tudo com a avó dele. E ele começou a mudar de comportamento em casa. E um dia a mãe dele passou por situações e o menino falou assim, ó, se você orasse e pedisse para Deus, isso ia mudar. E ela orou aquele dia e foi na igreja e a situação resolveu e ela aceitou Jesus. Olha só. O pai do menino parou de fumar, foi para a igreja, aceitou Jesus e hoje a família inteira, o pai, a mãe, os 2 filhos, todos servem ao Senhor. Tocam na igreja. Toca, né? Toca na igreja. Né? Então, deixou de fazer os showzinhos sertanejo, deixou de fumar, veio todos para a igreja e servem a Deus com alegria. Foram transformados pelo testemunho da criança. Pelo testemunho da criança. Que interessante. Muito bom mesmo, gente. Então, assim, se você está pensando em iniciar um ministério infantil na sua igreja, tem uma sala, uma pessoa comprometida, né, em guiar essas crianças, já é o começo para que essa obra possa ser levada adiante. Eu toquei num assunto aqui anteriormente sobre a questão de como era a cultura de se trabalhar com as crianças há algumas décadas atrás, né, que a gente passou, né, os cordeirinhos, né, que é o clássico nome geralmente do ministério. Poderia ser dito assim que existe alguma diferença na forma com que se lidava com o ministério infantil há algumas décadas atrás, 2, 3, 4 décadas atrás, e a forma com que é trabalhado com as crianças hoje? Há uma distinção em relação a isso? Assim,
E bem grande, Uhum. né? Bem grande. Antigamente, nada podia. Eu lembro da minha mãe tendo uma conversa com o pastor, porque ela trouxe um projetor, um retroprojetor para a igreja, daquele que colocava a transparência, assim, e produzia a imagem. Pastor, meu Deus, você está levando a televisão para dentro da igreja. Minha mãe foi chamada... Chamou a atenção dela por causa disso. Por causa disso, né? Então, não se podia ter televisão. Então, não podia brincar, não podia cantar alto, não podia bater palma, não podia dançar. Então, o que as crianças podiam fazer era recitar versinho e cantar. Era o que as crianças podiam fazer. E, claro, as tias do Ministério com Crianças, eu acredito que Deus dava essa criatividade para elas e elas faziam história em forma de teatro, porque já que não podia, né? Tinha que achar uma forma, né? Recortava os personagens bíblicos, né? Então, elas faziam em forma de teatro, chamava, né, os jovens, os adolescentes, até os irmãos para participar. Então, tinha teatro do nascimento de Jesus, tinha teatro das ovelhas, teatro do filho pródigo, era tudo por forma de teatro. É o recurso desenhos disponível, pintados à mão, era o que tinha para aquela época. Só que aquela época não tinha tanta concorrência com a igreja. Se as crianças não fossem para a igreja, elas iam ficar em casa fazendo o quê? Porque não tinha televisão na casa. Não tinha celular, não tinha... Não tinha internet, não tinha celular. Uhum. Então, a criança ia para a igreja, porque não se tinha outra opção. Hoje, nós concorremos com a internet. Nós concorremos com as séries. Concorremos com muitas outras coisas. Com jogos e tudo com mais. jogos, com passeios. Né, que tem hoje, que induz a criança a ficar ali no Porque até antigamente você não tinha tantas opções de passeios como você tem opção hoje, né? Então hoje, se a criança não vir para a igreja, ela vai estar passeando no shopping, ela vai estar num parque, ela vai estar no celular, vai estar no aplicativo, vai estar fazendo uma porção de coisa que não leva ela em direção ao caminho do Senhor. Existe uma infinidade de entretenimento para ela que pode... Então, eu preciso o quê? Eu preciso trazer para dentro da igreja algo que chame a atenção dessas crianças. Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar ali o ritmo. A atualização da modernidade, da cultura, do que vai aparecendo. Né? Então, hoje, quando faço uma pregação ou quando eu chamo as crianças para dentro da salinha, eu tenho que ter uma brincadeira lúdica que eles gostam e, ao mesmo tempo, aprendam alguma coisa. Então, se eu vou fazer um louvor, tem que ser um louvor alegre, um louvor dinâmico, para dançar mesmo, para quê? Porque além de estar louvando ao Senhor com todo o corpo, tá gastando aquela energia que eles têm. E aí, na hora da história, às vezes nós utilizamos a própria TV com um recurso de slide, ou com um filme bíblico, ou nós passamos a letra do louvor, igual é passado dentro do templo dos adultos. Porque se eu não tiver esse recurso, essa criança não vai querer ir para a igreja. É porque ele está vivendo dentro de um ambiente a semana toda, né? E aí chega na igreja como se tivesse uma disrupção, por assim dizer, né? Ele se comunica de uma forma lá fora, ou se comunicam com ele, e agora chega ali dentro, puxa vida, não consigo me conectar nesse sentido. Porque na mente de alguns, a gente está se adaptando ao mundo. Não, a gente está tentando entender culturalmente como as pessoas recebem informação, como elas conseguem captar melhor a informação. E hoje dificulta também para as tias, para as líderes. Por quê? Porque antes você contava ali uma história bíblica e era aquilo e acabou. Hoje a criança já traz muita informação. É verdade. Se ele souber que você vai contar a história do Jonas, ele já pesquisou o Jonas no YouTube, ele já pesquisou o Jonas na internet. E que peixe grande é esse aí, né? E ele já vem preparado Ou se der o nome do peixe, né? Se o professor arrisca dar o nome do peixe... Não, aí se derrumou pra cabeça. Não vi esse nome lá no peixe. Então, o professor ele tem que vir extremamente... preparado. Ou a criança vai falar, não, a tia não contou a história direito. Não era aquilo. Faltou detalhe ou acrescentou alguma coisa que não está lá, enfim. Até mesmo, não só hoje tem essa modernidade, professor, mas também os recursos que os professores tinham era muito escasso, né? Hoje eles têm mais recursos, tem internet, tem livros, tem infinidade de coisas que eles possam pesquisar. Para se aperfeiçoar. Para se aperfeiçoar nas aulas, né? Para aplicar para as crianças. Então, antigamente também tinha
essa dificuldade maior, né? E até mesmo nas capacitações. Antigamente, se você quisesse ir fazer um curso de aperfeiçoamento, você tinha que se deslocar quilômetros, tinha que esperar aquela data. Hoje, os cursos de capacitações para líderes do Ministério com Criança tem em tudo quanto é lugar, é de fácil acesso, né? E tá tendo sempre, não era escasso, inclusive igual o nosso antigamente. campo aqui, né? Nosso campo tem muito. Hoje, por sinal, né? Hoje, por sinal, tem uma capacitação, né? Então, a igreja está investindo muito nisso, né? A nossa DCMI está investindo muito no Ministério Infantil, investir muito em capacitação. Com certeza. E eu acho que para alguém que possa ouvir a gente pensar assim, mas a gente vai ter que se utilizar desse tipo de recurso para se comunicar, eu acho que vale a pena lembrar, biblicamente falando, né? Você encontra um Paulo que quando chega nos mais variados locais, ele sabe se comunicar com aquele local a partir da cultura local. Né? Se chega, por exemplo, Atos 17, chega num areópago, a comunicação dele é a partir da realidade em que eles estão inseridos ali, né? Citando filósofos, enfim, porque quando citou alguma coisa, já conectou. Exatamente. Opa, chegou no nosso mundo aqui, né? Mesmo que vá falar sobre outros assuntos, mas citou alguém que é uma referência, enfim. Nesse caso, né, tá sendo utilizado ferramentas que, por exemplo, uma televisão, numa sala das crianças, que ela está acostumada em casa, né? Claro que lá o conteúdo em casa vai depender da liderança dos pais, mas ali na salinha ela já viu, opa, esse equipamento eu conheço, né? Outras coisas mais que são utilizadas, né? Uma conexão que faz com que elas possam captar o conteúdo, né? E sem contar que muitas vezes eles vêm na igreja, acham interessante, chegam em casa, vão ver de novo. Começa a mudar hábitos, né? E nós precisamos, assim, a igreja tem que estar atenta em se preocupar com todos os aspectos da criança, com a saúde física, com a saúde cognitiva, emocional e espiritual. Porque muitas tias falam assim, eu não tenho formação, eu não tenho pedagogia, eu não sei lidar com a criança. Mas se você dobrar o seu joelho, pedir discernimento do Espírito Santo e ajuda de Deus, com certeza Deus vai lhe ajudar e você vai conseguir. E acontece muito ao contrário também, de pessoas formadas, cheias de diploma, cheio de cursos, mas só tem a formação, não tem conexão com Deus. Aí vai lá cheio de estratégia, cheio de coisa e as crianças saem vazias, porque não tem vida de comunhão e vida de oração. Então, se você vai entrar no ministério infantil, ele é tão espiritual tanto quanto os outros. Tanto quanto todos os outros da igreja. Então, tá na frente do ministério infantil, vai por oração, vai pro jejum, vai buscar a presença de Deus, porque vão vir batalhas espirituais, né? Vem batalhas porque você está mexendo ali com a joia preciosa de Deus. Deus diz, deixai vir as minhas criancinhas. E quando nós não aplicamos uma palavra de ensino, uma palavra de estudo adequada para que essa criança tenha condições de aprender sobre Deus, nós estamos impedindo ela de chegar a Deus. Está dificultando o caminho. Está dificultando o caminho. Nós poderíamos dizer, então, que seria, tanto quanto possível, unir o melhor dos dois mundos, né? Se eu posso me preparar, uso todos os recursos que estão à disposição, mas é como aqueles 5 pães e 2 peixinhos, né? E o que é isso para alimentar uma multidão? É pegar tudo que eu tenho, todas as capacidades e dizer, Deus está aqui, né? Me preparei, fiz curso, li os livros que estavam à minha disposição, mas, Senhor, é completa a dependência do Senhor, porque eu estou aqui para pastorear essas crianças, né? Então, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, juntas, mas entregue nas mãos de Deus para fazer o melhor, né? Isso é muito importante. Hoje, se tivesse que descrever como que é o funcionamento do Connect Kids hoje, pensando assim, né? Nós estamos iniciando 2025. Eu sei que vocês trabalham sempre muito organizados, né? Mas qual que é o pensamento, qual que é a estratégia de trabalho do nosso Connect Kids ao longo do ano? Quais são os focos principais? O Connect Kids, ele segue no mesmo ritmo da igreja. Então, o tema da igreja esse ano é acreditando nas gerações. E nós vamos passar para o Connect Kids, acreditando nas gerações, acreditando nas crianças. E o tema é chamados para servir. Então, nós vamos trabalhar com eles esse ano o lema amar e servir letra por letra. A de alegria, M de mansidão, A de amor, R de responsabilidade. Pronto, já formei a palavra amar. E assim
por diante. Nós já estamos com a nossa capacitação acontecendo hoje, e já temos uma marcada para o dia 26 de abril com grandes nomes. Nós temos grandes nomes que vai dar curso para nós esse ano, né? Um deles é o educador Marcos Meyer, vai estar conosco ali, ministrando sobre a importância da educação cristã na vida da criança. Já estamos com o nosso Confra todo organizado, com a nossa escola bíblica infantil, que acontece junto com a EBO. Hoje o Connect Kids é um ministério, não vou dizer para você assim de grande porte, porque tem uns ministérios Kids que são muito maiores. Mas nós estamos caminhando para chegar lá e, em nome de Jesus, se Deus quiser, seremos um dos melhores. Amém. Nós contamos hoje com 85 líderes no Connect Kids. E daí nós fazemos aquela escala de terça-feira, né? Cada terça-feira são 6 trabalhando. Então, na igreja sede, no trabalho do campo, vai demorar 3 meses para eles voltarem ali de novo. Mas nas congregações, eles estão seguindo o mesmo ritmo padrão. Então, tudo aquilo que foi ensinado na terça, eles vão repetir lá na congregação deles, lá no domingo, lá na sala deles, para que a mesma criança que está congregando no templo sede, né, para que o mesmo ensino que está sendo passado no templo sede seja passado em todas as congregações, para não dizer, as crianças que estão na sede têm um ensino melhor do que quem está, de repente, lá na congregação da DCMI Vila Zumbi. Não, o ensino, o padrão vai ser o mesmo, é todo padronizado. Falando a mesma língua, né, em todos os lugares. E assim como nós contamos com as líderes também contam comigo, com a tia Lia, com o pastor Hélio, com o Cláudio, e sempre que possível nós estamos rodando aí o campo, indo nas congregações, ajudando no que é possível. E aí a importância que é importante lembrar, né, e ressaltar o carinho que a nossa igreja tem, né, nosso pastor tem, o pastor Carlos, com esse ministério. Né, salvo que nós não temos também muito espaço, né, mas o espaço que temos está sendo muito bem aproveitado. Tanto com desenhos, televisão, essas coisas que ajudam, né, os professores a trabalhar com as crianças. Porque nos domingos pela manhã, domingo à noite e nas terça-feira, né? As terça-feira também tem bastante criança. Então, acaba tendo essas coisas que hoje nós temos, os objetos que contribuem, né, para as professoras dar aula, né, e fazer com que aquele espaço que ainda é pequeno, né, seja bem utilizado devido a essas coisas que já foi comprado, esses objetos que já foi comprado para ajudar ali na salinha do Ministério Infantil. Né? Muito bom, muito bom. E sem contar também que as nossas líderes, elas participam bastante, são bem assíduas nas capacitações, nos cursos, algumas ainda buscam, além dos recursos que nós damos, buscam fora, né? E vamos ali ensinando umas às outras, sempre trocando experiência, porque não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Nós estamos fazendo um bom trabalho? Estamos, mas temos que pensar o que podemos fazer para melhorar. Melhorou mais um pouquinho? Pensa de novo. O que nós podemos fazer para melhorar? Sempre dá para melhorar. Muito bom. Isso é muito importante. Eu sei que, né, ao longo da nossa conversa aqui, quem sabe alguém fique com algumas dúvidas, nós vamos ter outros momentos aqui para trazer vocês, né? Esse primeiro momento aqui a gente tem colocado aqui na mesa os nossos líderes para explicar um pouquinho, né? Porque o funcionamento dos ministérios são vários detalhes, enfim. Então, por causa do nosso tempo, a gente não consegue se estender mais. Mas eu queria fazer uma pergunta, assim, que eu sei que é de nível bem pessoal para vocês. Nesses anos que vocês têm trabalhado com o Ministério Infantil, eu sei que muitas experiências preciosas têm, né, impactado o coração de vocês. Mas se hoje eu perguntasse de uma delas, né, que vocês pudessem compartilhar, que marcou o coração de vocês, seja com vocês mesmos ou com alguma criança, enfim, o que vocês poderiam trazer aqui só para aquecer o coração do pessoal que está nos vendo aqui, para ver o quão importante esse ministério é também? Para mim tem vários, né? Esse exemplo que a Daiane citou, mas o que mais me marca, que faz eu querer e ajudar de fato, né, nesse ministério, é a própria minha casa, é a minha família, né? Que minhas filhas cresceram ali, né? E hoje elas continuam com essa paixão de querer ajudar. Então, a minha casa é essa motivação
esse novo, essa coisa que me impressionou, que me dá sempre alegria de estar junto e por continuar. Entendi. Então, o testemunho familiar já é meu testemunho familiar das minhas filhas, da paixão que elas têm, da condução que a Daiane tem nesse ministério, em casa também, né? Os devocionais que é feito, cada uma faz, né, o devocional. Hoje já vai para adolescência, tem os devocionais direcionados para a idade, né? Mas desde de criança já tem uma base. Sempre tem uma base. Eu viajo bastante, né? Então tem muitas coisas que fica mais com a Daiane fazer. Então, mas quando ainda é recente na minha memória, né? Esses momentos que a gente via a Daiane no devocional com as meninas antes de dormir, pega um livro inteiro, faz esse devocional todo. Então, marcante. Minha família me marcou e continua me marcando, graças a Deus. É um ministério que impacta não só na vida dos irmãos, mas da família também. Família. Agora, isso é importante, né? Eu também já ia falar que o próprio exemplo vem de casa. Nunca vou esquecer numa viagem para Minas. Minha sogra morava em Minas. Nós fomos visitar ela lá e a Daniele pegou catapora no meio do caminho. Isso é importante. No meio da viagem. Não tinha nem como ir para frente, nem como ir para trás. E nós resolvemos seguir mesmo assim. Não, e assim, em Minas não tem praia, mas tem cachoeira, né? Então ela sabia que ia chegar lá, ela ia nas cachoeiras e ia tomar banho. Em rio, em cachoeira. Foi na expectativa. Foi na expectativa, né? E com catapora e tudo. Daí chegamos, muitas horas de viagem, meu Deus do céu. Que e no meio do longa. caminho ela teve febre. No Nós meio paramos do caminho numa cidade chamada Pouso Alegre, já perto da divisa São Paulo com Minas, e foi contrastado, ainda não sabe o que é, mas alguma coisa vai aparecer. O médico falou, né, ela tá com febre, e aí no meio do caminho já começou a aparecer uns sinais, né? E chegamos, né, na casa da sua mãe, ela já toda empepocadinha, eu grávida da Ana, e o médico perguntou, você já teve catapora? Porque se você não teve, você não pode ficar perto dela. Eu falei assim, eu nem lembro se eu já tive catapora, né? E aquela corre pra cá, corre pra lá, e levamos no médico, e ficou lá um dia em observação, tudo. Ela chegou na casa da minha sogra e falou, vó, se você orar por mim, eu vou sarar da catapora. E minha sogra, né, crente, sempre foi, fez oração e a gente orou ali e se emocionou. No outro dia, as feridas, tudo sequinho. Tudo sequinho, pessoal. Tudo sequinho. Ela tinha que esperar até 8 dias, se não me engano, né? Pra poder ter contato com a água, né? E no outro dia, a gente já tava na piscina, em alguma cachoeira. Deus fez uma obra. Deus fez um milagre através da fé dela. Não foi nem nós que falamos assim, vamos orar aqui. Não, ela falou. Então, assim, nós não podemos ser diferente. Porque tem família que dentro da igreja é uma coisa, lá nas 4 paredes, em casa é outra. Não. Aquilo que nós somos na igreja, nós somos em casa também. E esse exemplo que nós somos para nossos filhos, eu tive isso também em casa, como a Daiane teve na casa dela, eu também tive em casa. A minha mãe sempre foi referência, meu pai também, que eu saí muito cedo de casa. Mas até esse período que eu tava lá, sim. A influência deles. Influência, culto em casa, culto no lar, né? Toda vez meu pai saía a cavalo para ir para a igreja, vai com Deus, meu pai, ora por nós, né? E tudo isso aí senta na memória. E minha mãe sempre firme também, né? Sempre firme, segura, né? A rédea, graças a Deus, acho que foi esse cuidado que ela sempre teve, né? E hoje nós estamos aí. Então, a gente tem exemplo em casa e por isso que a gente precisa dar o exemplo na casa da gente, né? Que e vai benção. passando por geração, né? Que benção, muito bom ouvir. A gente está caminhando para o final, mas eu acho que não poderíamos deixar de comentar sobre isso, que hoje existe um desafio também muito especial e eu acho que existe um olhar um pouco mais cuidadoso sobre as crianças especiais, né? Aquelas que precisam de um cuidado um pouco mais específico, enfim. E nós até conversávamos um pouquinho antes aqui do podcast a respeito disso. E eu queria ouvir a respeito do que a igreja pode fazer nesse sentido, porque se o nosso propósito é cuidar de todas as ovelhas do Senhor Jesus, então nós não podemos deixar ninguém de fora, né? Por mais que existam desafios, o que é possível ser feito nesse sentido para atender as nossas crianças especiais que precisam de um olhar um pouquinho mais específico e às vezes até personalizado, né? Às vezes com certeza. precisam de uma atenção melhor.
O senhor ele já falou bem nessa parte. Primeiro passo é acolher, mas acolher da maneira correta. Não é acolher com, ai, tadinho, ai, meu Deus, que pena. Não. Acolher com alegria. É acolher com alegria. Uhum. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, você vai acolher como se estivesse acolhendo qualquer uma criança. Você não vai fazer distinção da criança típica e da atípica. A criança chegou, que bom que você veio. Se a criança gostar de abraço, você abraça. Se a criança não gostar, você faz um sinal com a mão. Agora, não tem quem não goste de um sorriso. Uhum. Chegou, sorria. Sorria com os lábios, sorria com os olhos. Deixa a criança entender mesmo que ela é bem-vinda. Uhum. Porque às vezes chega uma criança mais arteira, aí a pessoa já pensa, meu Deus, ele veio. Ai. A criança já lê a expressão facial. Já consegue ver a tristeza, não? Já sou muito bem-vindo aqui, né? Então, assim, é o primeiro passo, é acolher. Uhum. O segundo passo é chegar perto da família. Em que eu posso ser útil? Em que eu posso te ajudar? Porque tem criança que consegue ficar longe da família. E tem criança que não consegue. Convide a mãe da criança. Convide a família. Você não quer ir lá no Templo Kids conosco? Ficar um pouquinho? Faça esse convite. E conforme você for conhecendo a necessidade da criança, você vai adequando o ambiente. Se o som está muito alto, abaixe o volume. Se tem muita luz, diminui a luminosidade. Se tem pouca luz, aumenta a luminosidade. Se a criança não consegue prestar atenção na história que você está contando, ofereça um brinquedo. Ofereça alguma coisa para a criança. Ó, essa caixinha aqui. Nós temos várias crianças que não conseguem se concentrar, mas a criança está olhando para a caixa, está manuseando o brinquedo, mas está escutando o que eu estou falando. Se ela tivesse sem a caixa, ela estaria correndo. E daí estaria tirando a concentração dos outros. Outro passo muito importante também é trabalhar com as crianças típicas. Mostrar que todos nós somos diferentes. Que todos nós temos uma necessidade especial diferente. Uns conseguem sentar, outros não conseguem. Uns conseguem cantar, outros conseguem ler a palavra. E quando você trabalha a diversidade com a criança, as crianças passam a ser acolhedoras. Não é porque eu estou com esse brinquedo que fulano vai ter que estar exatamente com o mesmo brinquedo que eu. Né? Esses dias mesmo na nossa igreja, estamos tendo bastante essa demanda e eu já tenho uma caixinha de pop-it lá, guardadinho. Chegou a criança, enquanto nós estamos louvando, cantando, a criança gosta. Na hora da história, ela não gosta. Aí ela passa a história inteira apertando o pop-it e desapertando. Não tem problema, mas ela está escutando. A hora que ela for fazer a atividade que está relacionada à história, ela vai pintar, mas ela vai lembrar daquilo que ela ouviu. E falando sobre isso, também tem um outro livro aqui. Esse livro é muito bom. É o Deixe Vir a Mim Todas as Criancinhas. É da CPAD. Ele é de 2008, mas está numa realidade muito próxima a que nós estamos vivenciando hoje. E é isso, o líder de criança ele tem que estar atualizado. Né, com as crianças, aqui trata específico das crianças com necessidades especiais. Às vezes necessidades, às vezes transtornos, né? Eles são diferentes à necessidade do transtorno, mas nesse livro ele explica muito bem certinho como tratar, como acolher, como receber, como cuidar. E é muito importante o trabalho em equipe. Sozinho, o líder com crianças não vai conseguir fazer nada. Precisa de uma equipe e precisa da parceria das famílias. Se não tiver isso, não vai conseguir ser efetivo, né? Se não tiver isso, não consegue ser efetivo. Precisa da equipe, precisa da parceria com as famílias e está sempre buscando estratégias. Então aqui, gente, 2 livros indicados, né, pela Tia Dai. Você tem o Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, né? Até mostrar ele aqui. Se você quiser adquirir, né, procure aí nas melhores
revendas de livros, você com certeza vai achar. E esse aqui, Deixe Vir a Mim Todas as Crianças, também tem vários autores aqui, com certeza vai te ajudar bastante a se aperfeiçoar, né? É só o começo, nós sabemos que tem muita coisa boa, né? Muitas capacitações, enfim. Gente, por causa do nosso tempo aqui, nós precisamos finalizar, mas eu queria que vocês deixassem uma palavra final, uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo para líderes que já estão, né, liderando, quem sabe já estão anos na caminhada, e outros que estão pensando, eu acho que eu vou embarcar nesse negócio, viu? Eu acho que vou me tornar líder de ministério infantil. Eu queria que vocês deixassem uma palavra de estímulo e incentivo para essas pessoas. O que eu diria, pastor, é assim, ame esse ministério. Abrace esse ministério na tua igreja, no local que você está. Sempre vai ter uma criança precisando disso. A família vai agradecer, a criança muito mais ainda. Quando ela crescer, isso vai fazer uma enorme diferença na vida dela. Então, faça essa pastoreia criança, faça o evangelismo, pensando no ministério voltado para a criança. Isso é muito importante. Então, seja intencional. Essa motivação para os líderes, né? Porque alguns exemplos que a gente vê alguns líderes já contando que passou. Então, isso faz a gente mais ainda se motivar a estar trabalhando nisso, né? E modifica a casa, modifica o lar, faz uma ajuda na vida da pessoa. Transforma então, só as pessoas que ela está servindo, mas ela mesma e a casa, ela mesma, né? Transforma. Muito bom, muito bom. Bom, eu diria para quem está pensando em desistir, se você não tentou todas as estratégias ainda, não desista. Deus tem algo lindo, maravilhoso e grande para sua vida. E se você está pensando em chegar no ministério, venha mesmo, você é muito bem-vindo. Temos grandes coisas para trabalhar juntos. E eu quero deixar a frase motivacional do nosso pastor Carlos, né? E o pastor Ivan também, que é das primeiras idades. Nós somos a esperança dessa geração. Muitas vezes as crianças estão com o lar destruído, as escolas não estão conseguindo atender a demanda das crianças, a grande maioria das escolas trabalhando ideologias, trabalhando conteúdos paralelos que talvez não venham de encontro ou saia totalmente fora dos caminhos do Senhor. Às vezes as crianças estão em lar desestruturados, né? As crianças estão vivendo grandes transtornos, às vezes, dentro de casa. E quando estão dentro de um lar estruturado, os pais precisam sair para trabalhar e a criança acaba ficando sozinha à mercê da internet, né? E de tantas outras coisas. Então, nós somos a esperança. Muitas dessas crianças chegam na igreja para nós pedindo por socorro. E nós somos o socorro dessas crianças. Amém. Uma palavra de incentivo. Não desista, não desanime. Se alguém quiser procurar um pouco mais sobre o nosso ministério, nós temos uma página no Instagram, né? Connect Kids. Isso, nós temos o Connect Kids. Você pode estar seguindo o Connect Kids, a DCMI geral. Vai ter muita coisa. E quiser seguir a Tia Dai também, pode seguir. Prof. Dai Feitosa. Lá no meu Instagram é meio misturado. Tem coisa de igreja, tem coisa de escola, tem coisa familiar, mas tudo cooperando no mesmo sentido. Um pouquinho de tudo que representa vocês nesse ministério, né? Gente, muito obrigado. Obrigado, Claudinho. Obrigado, Dai, pelo tempo que vocês dedicaram aqui para ajudar outras pessoas, né? Para incentivar o coração de muita gente. Vai ter mais uma vez, vamos se preparando lá. Com certeza a gente vai sentar de novo para conversar mais um pouco a respeito disso, mas de momento eu quero agradecer de coração a presença de vocês, em nome de Jesus, tá bom? E obrigado, voltem sempre, a casa é de vocês. Amém. Eu agradeço. Amém. Para você que nos acompanhou até aqui, só gratidão. Eu tenho certeza que esse conteúdo foi edificante para a tua vida. E se foi edificante para você, você tem que pegar e, se não é inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo e pegar ali embaixo, tem uma abazinha escrito compartilhar. Compartilhe com outras pessoas. Esse conteúdo, com certeza, se edificou a tua vida, vai edificar a vida de muitas outras pessoas, tá bom? Faz isso por nós e eu tenho certeza que você e outras pessoas serão grandemente abençoados. Até o nosso próximo episódio. E que Deus te abençoe e um grande abraço a todos.